Boa noite, tudo bem? Todos ouvem bem? Alegria poder estar aqui com vocês. O Diogo já me pré-apresentou antes ali. Então, meu nome é Rodriguinho, alguns me conhecem pelo apelido de Rodrigo. Então... Oi? Não, acho que é isso mesmo, né? Uma brincadeira à parte. Mas muitos me chamam de Rodriguinho. Isso é por causa que quando comecei na Aliança Centro, lá de Caxias Centro, há 16 anos, eu era o mais novinho do grupo. Aí ficou o Rodriguinho e passaram-se 16 anos e o Rodriguinho continua, né? Então só ficou um pouquinho mais velho, mas continua como o Rodriguinho. Então estamos lá em Carlos Barbosa, casado há 8 anos, com minha melhor metade, a Santi. E esse privilégio de poder estar com vocês e compartilhar a palavra de Deus, né? Que é algo... Digo sempre, é um privilégio e uma grande responsabilidade, né, de poder estudar e ouvir o que Deus tem para dizer para nós hoje. Antes de iniciar, eu gostaria de orar mais uma vez e pedir que Deus esteja nos conduzindo, então, nesse momento. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço muito, Senhor, por quem Tu és, todos esses louvores que entoamos a Ti, Deus, quão precioso és Tu, Senhor, quão grande és Tu. Peço agora, Deus, que Tu esteja conosco agora nesse momento. Nos dê, Senhor, um coração aberto para aquilo que o Senhor tem para falar a todos nós, uma mente atenta também, Deus, e que Tu esteja falando, Senhor. Seja o Senhor falando, não eu, que, Pai, em nenhum momento aqui eu atrapalhe aquilo que o Senhor deseja falar, Senhor. Te entregamos esse momento em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente. Não foi combinado com o Diogo, mas nós vamos estudar justamente a mesma carta que ele fez a abertura. Então, se você já quiser abrindo em Filipenses, nós vamos estudar o texto de Filipenses 3, que fala bastante sobre a alegria, e os louvores também falaram bastante sobre a alegria, e a gente vai entender um pouquinho mais hoje sobre essa alegria. Então, já pode ir deixando aberto em Filipenses 3. Mas antes de lermos o texto propriamente dito, eu gostaria de pudéssemos imaginar, olhar algumas situações do nosso dia a dia. Eu não sei se você passou por isso em algum momento, se em alguma ocasião, talvez você falou, talvez alguém tenha falado para você, a famosa expressão de que ser cristão é algo muito chato. Ser cristão é ruim, é complicado, é cheio de regras, faça isso, não faça aquilo. Talvez você foi para uma reunião com os amigos, foi jogar um futebol com seus amigos, tiveram um tempo junto, depois foram sair para comer juntos, um tempo de reunião. Estão lá tendo esse tempo de descontração com teus amigos, e aí, seja por alguma coisa que oferecem, ou alguma palavra que fala, a pessoa comenta, opa, desculpa, a tua religião não permite isso, né? Não posso falar isso. Talvez uma reunião de colegas de trabalho, na tua escola, está lá junto com o pessoal, alguém solta uma palavra e, desculpa, né? Tua religião não permite isso. E antes que eu seja mal entendido aqui, não estou defendendo que cristianismo é libertinagem, onde a gente pode fazer qualquer coisa, viver de qualquer jeito, porque uma vez que nós fomos alcançados por Cristo, por esse amor tão grande que nós louvamos aqui, é natural que nós vivamos uma vida diferente, né? Cristianismo não é libertinagem. Porém, se cristianismo é viver apenas uma série de regras, faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo, eu vou concordar com essas pessoas que vão dizer que cristianismo aí é muito chato, se resume apenas viver uma série de regrinhas. Mas o cristianismo não é chato. Viver o cristianismo não é chato, é algo muito empolgante, é uma alegria, é um privilégio muito grande que nós temos. Porém, se nós deixarmos o cristianismo viver essa série de regrinhas, faça isso, não faça aquilo, nós podemos correr o risco de perder a alegria da nossa salvação, onde nossa vida com Deus acaba se tornando algo muito chato, algo muito sem graça, e a gente acaba perdendo essa alegria. Mas não foi por uma série de regrinhas que Cristo nos chamou. E a pergunta que a gente pode começar a trabalhar é como que é possível vivermos o nosso cristianismo hoje de uma forma séria, mas ao mesmo tempo leve e alegre? É possível ser cristão sem ser religioso? E é em busca de responder essas perguntas, então, que a gente vai ler o texto de hoje, Filipenses 3, versículo 1. Você pode acompanhar a leitura na sua Bíblia. Filipenses 3, versículo 1. Nós vamos até o versículo 11. Diz o seguinte: Finalmente, meus irmãos, alegrem-se sempre no Senhor.
Escreveres de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, esse texto foi escrito pelo apóstolo Paulo. Ele estava preso em Roma nessa ocasião, no final da sua vida. E ele, como preso político em Roma, ele precisava, então, se autossustentar. Ele não recebia ajuda do governo para se sustentar na cidade enquanto aguardava o seu julgamento. E a igreja de Filipos, a igreja que foi fundada por ele, a primeira igreja em território europeu, por sinal. E a igreja de Filipos, então, sabendo de Paulo, que estava preso, envia uma oferta para Paulo para ajudar nas necessidades dele, enquanto ele aguardava o julgamento. Paulo, então, ele escreve essa carta para agradecer à igreja, então, pelos donativos que recebe, e encorajar também a igreja em vários pontos, em várias situações, né? E aqui é o que ele está fazendo no capítulo 3, encorajando a igreja nessa questão de viver sempre alegres no Senhor. E naquele tempo também havia um grupo chamado de judaizantes. E esse grupo, ele causava muita dor de cabeça para o apóstolo Paulo. Então, ao longo de todo no Novo Testamento, a gente vê vários conflitos que Paulo teve com esse grupo, tanto que provocou um concílio da igreja, que é relatado lá em Atos 15, você pode ler depois de sua casa, uma discussão muito grande, onde os apóstolos se reuniram e decidiram que o ensino judaizante não era um ensino válido, e ele foi rejeitado pelos apóstolos naquele tempo. E esse ensino basicamente ensinava que somente Jesus não era o suficiente para a salvação. Era necessário que se cumprisse com a lei de Moisés. Era necessário ser circuncidado, respeitar as festas judaicas. Era necessário ser um judeu para ser salvo, e não apenas a fé em Jesus. E esse foi um ensino, então, que Paulo combateu muito forte. E é contra esse ensino que Paulo vem lutar aqui nesse capítulo 3. Hoje nós não temos mais esse grupo de judaizantes em nosso meio, não existe, pelo menos aqui na Serra Gaúcha, nenhum grupo nessa linha, mas o mesmo perigo que eles ensinavam é um perigo para nós hoje, onde nós vivemos o cristianismo como uma religião e não como um relacionamento. E é sobre isso, então, que Paulo vai trabalhar, que a fé cristã é um relacionamento com Cristo e não uma religião. Então, vamos ler para o texto agora, de novo, mais detalhadamente, e vamos entender como que Paulo estava ensinando isso para a igreja de Filipos e para nós também hoje. Versículo 1. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Paulo aqui, então, ele começa com uma ordem, né? Meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Ele dá essa ordem, essa orientação para a igreja. Eles deveriam estar sempre alegres por estarem unidos com Deus, estarem unidos com Cristo. E ele dá alguns comentários, né? Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e uma segurança para vocês. Era um assunto que ele já tinha tratado com a igreja de Filipos, até na própria carta, anteriormente, ele comenta um pouquinho desse assunto. E ele fala que não é cansativo, não é problema para mim repetir as mesmas coisas, isso vai ser uma segurança para vocês lembrar das mesmas coisas. Então, Paulo dá essa ordem para a igreja, vocês devem estar sempre alegres, sempre alegres. E como que eles poderiam ficar sempre alegres? Versículo 2, ele dá mais uma ordem, agora uma advertência, um aviso. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Aqui Paulo ele fala 3 vezes cuidado, mas ele não está falando de 3 grupos de pessoas diferentes.
é tudo a mesma pessoa, o mesmo grupo, os judaizantes, mas ele repete o cuidado como uma forma de aviso, de advertência. Cuidado, atenção, presta atenção. Então, toda vez que a gente quer dar um aviso para alguém de forma urgente, a gente repete as palavras. É isso que Paulo está fazendo aqui, repetindo várias vezes para chamar a atenção da igreja. E é interessante que ele chama 3 características, né? E a primeira característica que ele fala, ele chama eles de cães. E é engraçado, porque como o apóstolo Paulo está chamando esse grupo de cães, de cachorros. E Paulo aqui está sendo irônico com esse grupo, porque os judeus, os judaizantes também, eles chamavam todo aquele que não era judeu de cão, de cachorro. E o cachorro não era que nem os nossos dias de hoje, ele não era bem visto, era visto como um animal impuro, sujo, então um sinal de distância. E os judeus então chamavam os gregos, quem não era judeu, de cão. E Paulo ele usa então da ironia para fazer o contrário, então chamando os judaizantes de cães também. Então os judaizantes chamavam os filipenses de cães e Paulo fala, esses agora, eles é que são cães, não vocês. Então Paulo está sendo irônico nas palavras dele aqui. Depois ele fala também, cuidado com esses que praticam o mal. E é interessante ver essa expressão de Paulo, porque os judaizantes, eles eram pessoas que temiam a Deus. Eles obedeciam à lei de Moisés, queriam agradar a Deus, queriam obedecer aos mandamentos. E Paulo chama eles de pessoas que praticam o mal, mas eles não eram criminosos, não faziam coisas erradas. Mas pelo simples fato de eles pregarem uma mensagem que afastava as pessoas da cruz de Cristo e pregava a necessidade de ser circuncidado, de seguir uma religião, isso é, então, pelo fato de eles estarem afastando pessoas de Cristo, Paulo chama eles de pessoas que praticam o mal. Então, você ser religioso não te faz uma pessoa boa, necessariamente, aos olhos de Deus. E, por fim, ele cita cuidado com a falsa circuncisão. Ele usa um termo aqui chamado de mutilação, que é pessoas que fazem cortes desnecessários no próprio corpo. Então, ele fala que a circuncisão, que tanto defendida pelos judaizantes, era como fazer cortes no corpo, era como estar mutilando o seu próprio corpo. Então, Paulo dá essa ordem no versículo 1, sejam sempre alegres, e a igreja poderia estar sempre alegre no Senhor, tendo esse cuidado, fugindo do ensino dos judaizantes. E por que isso? Versículo 3, segue ali. Pois nós é que somos a circuncisão. Os judaizantes falavam que a verdadeira circuncisão era aquele corte no corpo, mas Paulo fala, não, nós é que somos a circuncisão. Para podermos entender o que Paulo está falando por circuncisão, temos que entender o que significa a circuncisão de fato. A circuncisão foi instituída por Deus para Abraão, em Gênesis 17, como um sinal da aliança de Deus com o povo de Israel. Então, quando Deus faz uma aliança com Abraão, ele se compromete com Abraão num relacionamento de aliança, de compromisso, e ele fala que todo aquele que vai fazer parte dessa aliança, ele precisa ser circuncidado. O que é a circuncisão? Ela é um corte realizado nos homens, na região do pênis, uma cirurgia conhecida hoje por remoção da fimose, então ainda existe hoje. E esse corte iria identificar a pessoa como povo de Deus, como parte do povo de Deus, e por ser parte do povo de Deus, estava debaixo das bênçãos de Deus e das promessas de Deus para o povo de Israel. Então, isso era a circuncisão. E por isso, então, que os judaizantes entendiam que a pessoa que não era circuncidada não era salva, porque eles entendiam que só aquele que era circuncidado, recebia esse corte no corpo, então era povo de Deus. Paulo está falando, não é mais agora esse corte no corpo que identifica a pessoa como povo de Deus, mas sim o fato agora de ele pertencer a Jesus Cristo, de ele ter o Espírito Santo no seu coração. Então, de você fazer parte agora do povo de Deus por meio da fé e representado publicamente por meio do batismo. Quando a gente se batiza, a gente declara publicamente que somos parte do povo de Deus. Então, isso que Paulo está falando aqui, nós somos agora a circuncisão. O verdadeiro povo de Deus não é mais um corte feito no corpo, mas sim a fé no Filho de Deus, em Jesus Cristo. Então, Paulo segue falando agora 2 características daqueles que são o verdadeiro povo de Deus, daqueles que são a verdadeira circuncisão. Seguindo ali no versículo 3, nós que adoramos pelo Espírito de Deus. Então, a primeira característica daquele que é povo de Deus é aquele que adora pelo Espírito de Deus, que vive uma fé, um relacionamento com Deus não baseado em regras, mas sim um relacionamento em espírito e em verdade. Lembra em João, capítulo 4, quando Jesus fala que vocês não adorarão mais a mim nesse monte ou em Jerusalém, mas Deus está procurando aqueles que adorarão em espírito e em verdade.
A adoração a Deus não está mais restrita agora a regras ou a locais específicos ou a datas específicas, mas é a todo momento, a todo instante, em qualquer lugar. Então é por isso, por essa razão, quando deixamos às vezes como cristãos de fazer algumas coisas, ou de ir a determinados lugares, ou começar a obedecer a Deus. Nós obedecemos a Deus não por causa que a minha religião não permite, mas porque nós entendemos que Deus está do nosso lado num relacionamento. Jesus Cristo anda conosco a todo momento, junto, por meio do seu Espírito Santo. Então, por causa que nós estamos em relacionamento com Ele, e porque nós somos tão amados por Ele, então nós obedecemos a Ele no dia a dia, seja no trânsito, seja no meu trabalho, seja na escola, seja na minha vizinhança. Eu vou tratar as pessoas e vou obedecer, seja nos meus negócios, quem é empresário também, eu vou obedecer não porque a minha religião não permite, mas porque eu entendo que Jesus ele está comigo, habitando em meu coração, e porque Ele me amou tanto, e porque eu amo a Ele, então agora eu adoro a Ele, obedeço a Ele em espírito e em verdade, como prova, demonstração do meu amor por Ele também, uma retribuição do meu amor. Essa é a primeira marca daqueles que são a nova aliança. Nós vivemos, adoramos em espírito, pelo Espírito de Deus, em espírito e em verdade. E a segunda marca, seguindo o versículo 3, é nós que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Enquanto os judaizantes, então, eles confiavam na sua obediência, em cumprir regras, em cumprir mandamentos, em cumprir datas especiais, eles tinham uma confiança na salvação deles por meio disso, dessas regras. Nós, pelo contrário, nos gloriamos em Cristo Jesus. Mas como assim nos gloriamos em Cristo Jesus? O que isso significa? Para ajudar a entender um pouco isso, eu queria usar uma ilustração, para vocês lembrar de uma seguinte situação. Então, recentemente, nós tivemos aí os campeonatos estaduais que terminaram, não tão recentemente, mas alguns meses atrás, é o campeonato mais recente que acabou, certo? Então, aqui no Sul, nós tivemos o Grêmio que ganhou. Então, eu, como juventudista, digo infelizmente. Mas, ok, o Grêmio ganhou. Os gremistas comemoraram, fizeram festa, vibraram, foram para a rua, vestiram a camiseta, se juntaram uns com os outros, comemoraram, provocaram lá os adversários, os amigos que eram do time perdedor. Fizeram uma festa, se gloriaram, comemoraram, vibraram. Mas a minha pergunta é, o que toda essa galera, essa multidão que saiu para as ruas, fez para que o time fosse campeão no final do campeonato? Não fez nada. Tirando torceu, foi ali no campo, ajudou, mas não fez nada para ganhar o título, porque quem ganhou o título foram os jogadores, o treinador, a comissão técnica, foi quem entrou em campo. Eles foram quem entraram no campo, que tiveram o mérito de conquistar a vitória. Eles que venceram o campeonato, mas toda essa multidão comemora e vibra junto como se a vitória fosse deles mesmos. E é exatamente isso que Paulo fala aqui nesse texto. Cristo é quem se fez homem, deixou a sua glória sendo Deus, se fez homem, habitou entre nós, viveu como um ser humano, foi até aquela cruz, morreu no nosso lugar para pagar o preço do meu pecado e do teu pecado, venceu o diabo, venceu a morte, ressuscitou, subiu aos céus, está junto com Deus e vai buscar todos aqueles que nele creem. Cristo fez tudo isso. Cristo foi quem venceu. Cristo foi quem fez todas as coisas. E o que nós fizemos, então, para que o pecado fosse derrotado? Igualmente, nada. Mas nós comemoramos, nós vibramos e realmente devemos nos alegrar nisso, nos gloriar da mesma maneira que nenhum time ganha o campeonato. É isso que significa nos gloriar em Cristo Jesus. Nós comemoramos, nós vibramos, nós fazemos festas, comemoramos uns com os outros, chamamos aqueles que não são para participar dessa mesma festa, nos alegrando, não no mérito nosso, não em méritos que a gente faz pelos nossos próprios esforços, mas pelos méritos de Cristo que Ele cumpriu ali na cruz. Então, aqueles que são parte do povo de Deus, são a verdadeira circuncisão, que nem Paulo fala, são aqueles que vibram, não pelos seus méritos religiosos, mas vibram por causa daquilo que Cristo fez na cruz, que nos traz a grande salvação e essa grande alegria que nós temos hoje. Era assim que a igreja de Filipos poderia permanecer alegre, sempre, fugindo do ensino dos judaizantes e confiando, então, se gloriando em Cristo Jesus e não confiando mais na sua própria justiça e adorando a Deus em espírito e em verdade, não cumprindo rituais e regras religiosas. Paulo, então, a partir do versículo 4, ele começa agora a dar uma ilustração para a igreja, um exemplo de como que seria isso na prática.
E ele cita agora a própria vida dele como exemplo daquele que deixou a religião de lado e passou a viver agora um relacionamento com Jesus e tendo essa alegria no dia a dia. No versículo 4 em diante, Paulo ele começa a falar que ele tinha razões então, para ter tal confiança na carne. E ele cita todo o currículo dele religioso, ali nos versículos 5 e 6, citando todas as realizações que ele fez como judeu. É interessante que os judaizantes chegavam diante dos filipenses se orgulhando, nós somos judeus, nós somos isso, nós somos aquilo, e Paulo cita o currículo dele aqui para envergonhar esses opositores, porque Paulo, como judeu, foi um judeu incomparável, foi um judeu incrível dentro da sua religião. E Paulo ele cita todo o currículo dele aqui para envergonhar esses opositores, mostrando eles se orgulham dessas coisas, eu me orgulho ainda mais, eu sou muito melhor do que eles dentro disso aqui. Porém, ali no versículo 7, Paulo segue, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Paulo, por algum momento, considerou todo o currículo dele de judeu como algo valioso, algo importante. Mas depois que ele vem a conhecer a Cristo, ele considerou tudo isso como perda por causa de Jesus. Então, aquilo que em algum momento para Paulo foi lucro, foi valioso, foi importante, uma vez agora que ele conhece a Cristo, não tem mais valor nenhum. E aqui que Paulo está querendo mostrar para os filipenses que se eles trocassem Jesus Cristo pelo ensino judaizante, eles estariam fazendo uma troca tola, uma troca sem sentido. Porque Paulo, ele era judeu, seguiu todo o currículo judeu e percebeu que isso não tinha valor nenhum comparado a Cristo. Os filipenses já tinham a Jesus Cristo, já tinham um relacionamento com Jesus. E se eles deixassem Jesus para seguir aquilo que Paulo abandonou, estariam fazendo uma troca tola, uma troca sem sentido. Paulo ele cita o exemplo dele para mostrar que tudo aquilo que os judaizantes estavam desafiando a igreja de Filipos a abandonar, Paulo está dizendo que isso que os judaizantes estão te encorajando não tem sentido nenhum. Eu já busquei isso e essa religiosidade toda que eu segui não tem sentido nenhum. A minha religiosidade agora é perda por causa de Cristo. Seguindo o texto, Paulo vai explicar ainda mais. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Paulo usa um termo forte aqui. Ele fala que toda a minha realização, tudo aquilo que eu fiz lá atrás, eu considero como esterco. É lixo, não vale nada. Todo o meu currículo religioso não tem valor nenhum comparado a conhecer Cristo. E esse conhecer Cristo, Paulo fala aqui, não é um conhecimento teórico, de conhecer na teoria, conhecer as palavras, a toda a teologia. Não, é um conhecer que envolve um relacionamento. Eu posso conhecer uma pessoa de abrir as redes sociais ou as notícias e conhecer sobre a vida da pessoa. Mas eu posso conhecer uma pessoa conhecer diferente a pessoa ao andar com ela, ao caminhar com ela no dia a dia, ao ter um relacionamento com essa pessoa, ao fazer as coisas junto com ela. Então é esse tipo de conhecimento que Paulo está falando aqui. Conhecer Cristo por caminhar junto com Jesus no dia a dia, por estar com Ele. Não conhecer apenas uma religião sobre Jesus, mas ter Jesus como aquele com quem eu ando no meu dia a dia. No trânsito, em casa, caminhando, no trabalho, seja onde você estiver, estando com Ele a cada momento, conhecendo a Cristo em cada momento do dia a dia. Seguindo o versículo 9, então, poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Então, Paulo agora ele mostra que a justiça que ele buscou antes, ele tentou se justificar diante de Deus por meio da religião, ele abandonou isso. Não tem mais sentido nenhum. O que eu quero mesmo é a justiça que procede de Deus e que se baseia na fé. E no que consiste essa justiça de Deus que se baseia na fé, ele dá ali nos versículos 10 e 11, como que é a justiça de Deus que procede da fé. Resumidamente, em 2 palavras, no versículo 10, conhecer Cristo. A justiça de Deus, eu ser justificado por Deus, eu ser declarado como justo, como salvo, significa conhecer Deus. É nisso que consiste a justiça que vem pela fé. Poder conhecer a Cristo. E, mais uma vez, não um conhecimento teórico, mas um conhecimento de andar com Jesus num relacionamento, no dia a dia. E aqueles que conhecem a Cristo, eles desfrutam de algumas coisas, seguindo o texto. Em primeiro lugar, nós desfrutamos do poder da sua ressurreição. Então, aqueles que conhecem a Cristo por andar junto com Ele, desfrutam desse poder da sua ressurreição. Efésios, capítulo 1, 17 em diante,
Paulo ele fala que o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos é o poder que está disponível para todos nós na luta contra o pecado, no dia a dia, para a santificação. Então, aquele mesmo poder que foi o Espírito Santo agindo, que trouxe Jesus Cristo de volta dentre os mortos, que ressuscitou a Cristo, é o mesmo poder que está disponível para todo cristão, para todos nós, no nosso dia a dia, para que nós possamos viver na luta contra o pecado. Então, é o Espírito Santo agindo em nós que nos dá a capacidade de viver, então, no dia a dia, em obediência a Deus, por amor, não por uma religião, mas andando junto com Ele. Então, quando nós andamos com Cristo, não por religião, mas em relacionamento, nós temos o Espírito Santo junto conosco, nos ajudando no dia a dia contra o pecado. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos está disponível para nós lutarmos contra o pecado. Outro privilégio, também diz no versículo 10, é a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. À medida que nós andamos com Cristo, nós podemos enfrentar a oposição, enfrentaremos desafios, enfrentaremos, como a gente viu no começo desse estudo, comentários de tua religião não permite, ser cristão é muito chato. Podemos enfrentar oposição de pessoas que vão se opor a nós, que vão dizer que o cristianismo não vale a pena seguir Jesus. Nós vamos enfrentar a oposição do nosso próprio coração pecaminoso, nosso coração que é naturalmente rebelde contra Deus e não quer obedecer, então a gente precisa... a gente tem essa oposição contrária, a gente precisa depender de Deus também no dia a dia. E por meio desses sofrimentos, por meio dessa luta do dia a dia, isso é um privilégio que todos nós temos, que é participar dos sofrimentos de Cristo. Cristo, quando veio habitar entre nós, como a gente lembrou, ele sofreu na carne por causa do meu pecado, do teu pecado, para nos perdoar diante de Deus. Quando nós sofremos por causa do pecado, sofremos por sermos cristãos, nós estamos tendo o privilégio de sofrer o mesmo sofrimento que Cristo sofreu. E isso é louvável diante de Deus e trará recompensas para todos nós também, para aqueles que perseveram em meio à provação. E por fim, versículo 11, Paulo fala para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, um privilégio aqui, não uma dúvida que Paulo tinha, será que eu vou ressuscitar, será que eu vou ser salvo? Mas aqui uma dúvida, talvez eu veja Cristo voltar antes de morrer, mas com certeza teria a ressurreição nos novos céus e nova terra. Eu seguirei firme conhecendo a Cristo no meu dia a dia, na esperança de poder ver pessoalmente a volta de Cristo antes da minha morte. Talvez isso, mas com certeza, mesmo que eu morrer, terei Cristo também nos novos céus, na nova terra. Então esse é o ensino que Paulo traz para nós aqui na carta de Filipenses, que podemos sim viver um cristianismo sério e alegre, na medida que nós vivemos o cristianismo como um relacionamento com Jesus e não como uma religião. Se nós vivermos um cristianismo como uma religião, nós vamos cair naquelas palavras que nós ouvimos lá no começo, que ser cristão é muito chato. E se ser cristão for realmente com regrinhas, faça isso, não faça aquilo, gente, é muito chato. Com certeza é muito chato ser religioso e não vale a pena convidar ninguém para participar disso, se é apenas uma mera religião. Mas não é uma mera religião, que nem a gente viu por meio desse texto. O cristianismo é relacionamento com Jesus. E à medida que nós vivemos relacionamento com Jesus, e é uma grande alegria, conseguimos viver em alegria, que nem diz o texto. E aí sim, nossa, vale muito a pena convidar outras pessoas para participar disso. Se o concílio de Atos 15 tivesse seguido um diferente e os apóstolos tivessem dado ouvido aos judaizantes, talvez teríamos uma religião cristã hoje em dia. Mas graças a Deus que não deram ouvidos aos judaizantes naquela época e vivemos hoje um relacionamento com Jesus. Ser religioso, de fato, é muito chato. E eu estou falando isso porque eu tenho convicção disso, porque eu vivi isso daqui. Falo isso por experiência própria. Eu nasci numa família católica e caminhei dentro da religião católica, cumprindo todos os sacramentos, todos os rituais, vivendo esses compromissos religiosos. Mas sempre era, Deus está lá em cima e eu estou aqui na terra. Não tinha relacionamento, não tinha vida com Deus. E viver essa religião, viver esse caminho, por mais que eu tenha cumprido todos os sacramentos, foi muito chato e me levou para me afastar, fugir de Deus por alguns tempos, onde em alguns momentos eu me declarava ateu, alguns momentos buscava religiões orientais e outras coisas. Mas no momento que Cristo me alcançou, há 16 anos atrás, mostrando que andar com Ele não era uma religião, mas sim um relacionamento, e que Ele abriu esse relacionamento na medida que Ele veio como homem, há 2000 anos atrás, morrendo naquela cruz e pagando o preço que me separava de Deus, para me permitir chegar até Ele. Então, à medida que eu entendi esse amor tão grande,
e esse desejo tão grande de Deus, de ter um relacionamento comigo. Então eu entendi que cristianismo não era religião, e uma alegria muito grande de poder andar com Ele ao longo desses 16 anos junto com Ele. Fuja da religião, viva um relacionamento com Jesus. Ser religioso é chato, mas andar com Cristo é uma alegria muito grande à medida que andamos um relacionamento com Ele. Como que nós vivemos um relacionamento com Cristo e não uma religião? Mas um passo bem prático que eu posso dar para você, uma sugestão, é fale com Deus na segunda pessoa. Não fale de Deus, Deus fez aquilo, Deus aqui, nesse texto de Filipenses, ele fala que nós podemos experimentar o poder da sua ressurreição, participação dos seus sofrimentos. Estou falando com Deus aqui em terceira pessoa. Mas eu posso ler a Bíblia aqui falando, nossa Deus, que interessante isso, que grande amor que tu demonstrou por mim aqui, essa fé, e eu poder agora conhecer a Ti, poder experimentar esse poder da ressurreição, o mesmo poder que Tu experimentou, Jesus. Eu quero experimentar isso junto contigo. Me permite experimentar hoje a vitória no dia a dia. Percebe a diferença de ler a Bíblia falando com Ele, eu e tu, ou ler a Bíblia pensando em Deus na terceira pessoa? Então, leia a Bíblia, uma conversa com Deus. É Deus falando contigo aqui, eu e tu conversando com Ele no dia a dia. Fale com Deus no seu trabalho, quando está dirigindo. Busque conversar com Ele, falar com Ele no momento. Um bate-papo como se estivesse com um amigo, está assistindo um filme, está na internet. Esteja conversando com Deus nesses momentos. A gente faz essas coisas, inclusive no trabalho, trabalhando, nós conversamos com outras pessoas nesses momentos todos. E por que Deus seria diferente? Então, deixe Deus participar do seu dia a dia. Converse com Ele a cada momento. Leia a Bíblia falando com Ele na primeira e segunda pessoa, eu e tu. Assim, nós começamos a ter um relacionamento cada vez mais íntimo com Ele e não ter uma religião cristã. Então, fuja da religião. Isso não te torna cristão. Como vimos no texto, aqueles que são a verdadeira circuncisão são aqueles que estão junto com Cristo, não porque cumprir rituais religiosos. Você cumprir rituais religiosos não te torna cristão. Você ser fiel na celebração, no grupo célula, você ter um discipulado, você fazer as coisas por mera religião, isso não te torna cristão. O que te torna cristão é você reconhecer que Cristo é Senhor, Salvador da tua vida, se arrepender dos seus pecados e confessar Ele como Senhor, crendo que aquele sacrifício na cruz é o único meio, o único caminho suficiente para a salvação. É isso que te torna cristão, se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus como Senhor, não cumprir rituais religiosos. Nós participamos de tudo isso, que isso realmente é importante, tudo isso que eu falei, não por ser religião, mas por causa de um relacionamento com Deus, por causa daquele amor tão grande que Ele derramou na cruz por cada um de nós. Então, nós participamos da igreja, participamos da célula, participamos do discipulado, fazemos todas essas coisas, porque nós queremos amar cada vez mais a Cristo, poder agradar cada vez mais a Ele. Todo aquele que a gente ama, a gente quer fazer algo para agradar essa pessoa, certo? Então, a gente quer fazer algo que seja agradável a ela. À medida que a gente entende que Jesus está conosco no lado a lado, a gente vai querer fazer coisas que agradem a Ele, porque a gente ama a Jesus e quer retribuir esse amor para Ele. Não querer pagar o preço de volta, mas retribuir esse amor tão grande que Ele derramou por nós naquela cruz. Então, fuja da religião, isso não te torna cristão. Fuja da religião, ela não paga o preço do teu pecado. Muitas vezes a gente cai naquela ideia de eu vou me punir por isso, vou me privar de tais coisas porque eu pequei aqui, eu quero me privar agora dessas coisas para que eu fui pecador aqui nessa situação. Mas a gente está pagando o preço do pecado que, na verdade, Cristo já pagou lá na cruz. Então, quando a gente começa a pagar penitências por causa do nosso pecado, a gente está, em outras palavras, dizendo que Jesus não foi completo na cruz. Ele não pagou esse pecado, então eu preciso agora ajudar Jesus a pagar o preço do pecado. Então, a religião não paga o preço do teu pecado. Mais uma vez, o que paga o preço do teu pecado é o que Jesus fez naquela cruz, por mim e por você, morrendo e pagando o preço, enfrentando a ira de Deus no meu e do teu lugar. Fuja da religião porque ela não paga o preço do teu pecado. Fuja da religião celebrando a vitória de Cristo e não usando as suas boas obras como barganha. Nós comemoramos não aquilo que nós fazemos diante de Deus. Nós não vamos chegar diante de Deus nos gloriando nas nossas boas obras. Nós vamos chegar diante de Deus no dia do juízo final, vibrando, comemorando, nos alegrando no fato de que Jesus venceu naquela cruz e pagou o preço do pecado e nos reconciliou com Deus. Nós vibramos não nas nossas boas obras, nós vibramos nas obras de Cristo. Se você quer
se baseia nas suas boas obras para a salvação e quer se gloriar nelas diante de Deus, que garantia tu tem de que tu é bom o suficiente, que tu realmente vai conseguir pagar o preço? Que garantia tu tem de quando tu chegar no dia do juízo final e tu vai ter conseguido equilibrar a balança e pagar o preço do teu pecado? Se você vive debaixo da religião, debaixo dessa dúvida, você vai enfrentar ansiedade, você vai enfrentar medo, você não vai ter segurança nenhuma do que vai acontecer após a morte. Mas quando nós nos gloriamos, nós comemoramos, nós confiamos naquilo que Cristo fez na cruz, isso tudo torna mais leve nossa vida aqui. Nós chegamos leves ao encontro de Deus. Sabemos que quando chegarmos diante de Deus, somos de fato perdoados. Não porque eu fui bom, mas porque Cristo foi suficiente naquela cruz. E aí nós confiamos na justiça de Deus e podemos viver uma vida leve, uma vida alegre, vivendo essa alegria constante que o texto de Filipenses nos desafiou aqui. Então, fuja da religião, viva um relacionamento com Jesus. Lembra bem dessa frase, fuja da religião, viva um relacionamento com Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, porque viver contigo não é uma religião. Não é cumprir regras, não é respeitar datas, não é viver rituais religiosos. Viver contigo é um relacionamento. Um relacionamento tão especial, tão precioso, que tu permitiu para nós, tu abriu o caminho por meio daquela cruz, Senhor. É um privilégio grande, Senhor. Falta palavras aqui para agradecer a Ti por isso. Porque eu nunca mereci, Senhor. Nunca fui merecedor de tão grande amor, de tão grande privilégio, de ser chamado, de ter o filho, de ser perdoado, de poder ser aceito na Tua família, Senhor. Tudo que eu fiz foi pecar, foi querer viver como um religioso, foi querer dizer que Tu não existia, me afastar de Ti, viver longe dos Teus caminhos, vivendo o meu próprio caminho, Senhor. Mas ainda assim Tu veio, Tu se fez homem, Tu habitou entre nós, morreu naquela cruz, pagando o preço que era o meu preço, era o preço de cada um dos meus irmãos aqui, Senhor. Mas Tu veio e Tu fez tudo isso por amor. E porque o Senhor desejava um relacionamento conosco, Senhor. Tu desejava ter uma vida conosco no dia a dia, Senhor. Então, muito obrigado por tudo isso. Queremos Te agradecer por tudo isso e Te pedir a Tua ajuda, Senhor. Que o Teu Espírito Santo esteja agindo no coração de cada um aqui, Senhor. No coração de cada pessoa. Incentivando, encorajando, constrangendo com esse amor tão grande para viver de fato um relacionamento contigo, Senhor. Não viver uma religião que só cumprindo regras, e isso é muito chato, mas viver um relacionamento com o Senhor, andando contigo lado a lado, a cada momento, a cada instante. E que vida preciosa, Senhor, que alegria e privilégio tão grande poder andar com o Senhor e ter um relacionamento contigo, com um Deus vivo que criou os céus e a terra e nos amou tão grande, nos amou de uma forma tão grande naquela cruz, Senhor. Então, ajuda cada um de nós aqui, Deus, a fugirmos da religião, a vivermos um relacionamento contigo. Se alguém aqui tem buscado uma vida religiosa, Deus, conforta o coração, que eu possa haver arrependimento e viver uma vida diferente. O Senhor também está chamando de volta cada um nesse sentido, Senhor. Muito obrigado, nos ajude a viver essa palavra, a botar em prática isso, a termos relacionamento contigo nos nossos trabalhos, no nosso dia a dia, Senhor. Queremos andar contigo porque o Senhor é precioso demais para nós. Tudo isso te peço, eu te entrego o restinho desse domingo, em nome de Jesus. Amém.